Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 55. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você, com a sua leitura e interpretação do texto bíblico, ok? Hoje nós veremos Atos, no capítulo 27, do verso 1 ao 44, ou seja, o capítulo todo. E dessa vez, a gente sempre começa com a leitura do texto, né? Mas dessa vez a gente vai começar com um mapinha, para poder observar, já que hoje nós trataremos, né, de uma viagem que Paulo fez junto com Lucas em direção à Itália, saindo ali de Cesareia, indo para a Itália. Eu queria só que você, antes de mais nada, observasse comigo esse mapinha para poder tentar auxiliar aí, né, a gente na nossa imagem, conforme a gente for lendo agora o nome das várias cidades, regiões onde eles passam, que a gente tivesse um pouco disso em mente. Essa é a intenção de iniciar com o mapa. Então observe aqui a minha setinha. Eles saem dessa região, da Cesareia, tá? Onde Paulo ficou preso aqui mais de 2 anos. Ele saiu de Jerusalém, foi preso em Jerusalém, foi transferido para Cesareia e ficou aqui nessa região da Cesareia por mais de 2 anos. Então eles saem daqui, a sua embarcação sai aqui de Cesareia, vai para Sidom e percorre esse caminho, Mirra, Cnido, Creta, e onde nós veremos hoje, né, o capítulo 27, eles têm todo esse trajeto aqui que é feito e até chegarem na região de Malta. Então hoje, né, no capítulo 27, a gente finaliza com eles chegando à ilha de Malta. E depois, no capítulo 28, a gente vê o restante do percurso que eles fizeram. Mas hoje nós veremos a sua saída de Cesareia, passando por essas regiões até chegarem à ilha de Malta, ok? Então agora sim, vamos para o texto, né? Do verso 1 ao 8, para a gente poder iniciar, diz assim: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Então, para a gente poder acompanhar de novo o mapa, né? Então, eles saem daqui de Sidom, eles vêm até aqui em Mirra, na Lícia. Daqui eles pegam outra embarcação, vem aqui a sua navegação, começa aqui um processo bem dificultoso, assim que eles trocam essa embarcação, que nesse navio que vai em direção à Itália, e começam daqui a costear, né, a navegar com muita dificuldade. Observe que por aqui eles passam pela região, eles vêm perto, né, de terra, sempre perto de alguma terra firme, mas quando chega aqui já dificulta um pouco mais, a distância é um pouco maior, e eles vêm com dificuldade até Bons Portos, mas conseguem chegar em Bons Portos e passa um tempo nessa região de Bons Portos.
Bom, a princípio a gente vai ver até ali, né? Então, para a gente poder lembrar o que foi estudado já anteriormente, a gente precisa fazer uma recapitulação. Então, Paulo ele havia passado mais de 2 anos preso em Cesareia, como eu disse. Lucas, que havia acompanhado Paulo até Jerusalém, ele veio com aquela comitiva, né, com um grupo composto de vários representantes de outras igrejas, trazendo uma oferta para a igreja em Jerusalém. Quando eles chegam, não querem arrumar briga com ninguém, mas Paulo já tinha sido revelado pelo Espírito Santo para Paulo e para aqueles que estavam com ele, que Paulo sofreria ali em Jerusalém, né? Já tinha sido dito por mais de uma vez para Paulo o que lhe aconteceria. Então, durante esse tempo em que o companheiro, que Paulo estava preso, Lucas fez sua pesquisa e escreveu o primeiro documento destinado a Teófilo, que é o Evangelho segundo Lucas. Lucas ele se reencontra com Paulo e fazem juntos então essa viagem em direção a Roma. Nesse período, Paulo nós estudamos, nós vimos sempre o que está acontecendo com Paulo. Lucas não está falando a respeito dele, ele simplesmente fala dessa prisão de Paulo. E no tempo que ele teve lá em Cesareia, preso, ali em Cesareia, Lucas teve contato lá, certamente com Maria, a mãe de Jesus, que ainda estava já senhora mais viva, e algumas outras pessoas que estiveram com Jesus, que andaram com ele, que acompanharam muito daquilo que aconteceu durante a sua vida, né, a sua trajetória. Com base em estudos, como a gente já viu, e com base nessa pesquisa, nessas conversas, é que Lucas monta o seu primeiro documento a Teófilo, que é o Evangelho segundo Lucas. Ok? Então isso que aconteceu durante esse período. E Lucas, então, não estava com Paulo o tempo todo. Lucas ficou trabalhando nesse projeto. E agora Lucas se reencontra com Paulo e ele e Aristarco o acompanham a essa viagem em direção a Roma. Então, no capítulo anterior, nós vimos que Paulo poderia ter sido solto, né? Só para a gente poder fazer a ligação entre o final do capítulo 26 e agora o capítulo 27, Paulo ele poderia ter sido solto, se não apelasse a César, né? Foi isso aí que a Agripa falou para ele. Falou: Félix, é o seguinte, Paulo ele não tem motivo para estar preso, ele podia estar sendo solto. Mas como um cidadão romano que apelou a César, agora temos que conduzi-lo a César, né? Então ele tinha sido ouvido ali no final do capítulo 26 por Félix, por Agripa e por outras autoridades. Paulo seguirá agora para Roma acompanhado de um centurião, e aí o texto nos mostra quem está compondo esse grupo. Diz que é um centurião, alguns soldados, que mais à frente a gente vai ver que existiam soldados acompanhando, né? A gente poderia deduzir, mas o texto não está dizendo a princípio, mas no final ele aponta isso. 2 amigos, que é Aristarco de Tessalônica, né? E Lucas, o médico, e outros prisioneiros que também o texto menciona que estão ali. Agora, sempre que a gente tem, ainda mais quando tem o nome, né? Diz que esse centurião chamava Júlio, a gente fica assim, curioso, quem é essa pessoa? E é importante a gente ir atrás de algumas informações. Nós não temos mais informações além do que o texto nos traz. E o que o texto nos traz é que ele era um centurião do império, né? Era uma centúria augusta, era uma centúria específica, não era qualquer uma, né? Então Lucas nos informa o nome dele, que era Júlio, e que ele estava diretamente subordinado ali ao império. Ao afirmar que pertencia à corte do imperador, Lucas parece afirmar que era um encarregado de ações especiais. Então é isso que parece que Lucas está querendo apontar aí quando ele chama esse centurião pelo nome, né? Mas é interessante também, e talvez não seja só para poder mostrar que ele era de uma... tinha atribuições específicas, né? Era encarregado de ações especiais. Talvez não fosse só por isso, mas por conta do que acontece com esse homem ao longo do que nós veremos aí no capítulo 27. Parece que tem algo acontecendo, um reflexo daquilo que ele vê na vida de Paulo acontecendo, refletindo ali na vida desse homem. E a gente vai observar isso ao longo do nosso estudo, ok? E o navio, né? O navio ele era de origem de Adamítio. O navio era de uma região da Ásia, essa cidade é uma região da Ásia Menor,
próximo a Troade. Não havia uma embarcação própria de Roma para esses transportes. Eram utilizadas embarcações comuns, quase sempre de cargas para comércio. Então, ele diz de onde é esse navio. Ele está falando, ele usa sempre aí uma linguagem marítima, né? O Lucas, ele é muito preciso em tudo que ele diz. Então ele procura colocar em muitos detalhes, né? Como alguém que faz esses relatos, que está habituado a fazer esses relatos. Ele coloca aí o detalhe de onde é esse primeiro navio que tomam até uma determinada região e dali tomam outro navio. Como para esse tipo de ação, olha, tem que transportar um prisioneiro e tal, de um lugar para o outro, não era como hoje, não, vai num jatinho particular, tem um avião ali do Império, não é assim, tem um barco do Império, então tem não tem uma via de transporte própria, tá? Não tinha essa via de transporte própria. Eram geralmente os navios de carga, estavam levando uma carga de um determinado lugar para aquele outro lugar, seja para negociações, seja de encomenda, mas eram navios de carga, e os navios de carga também carregavam os tripulantes. Olha, eu estou indo para tal lugar, esse navio vai para onde? Vai para tal lugar. Então eu quero, quanto você vai me cobrar? Então era mais ou menos assim que funcionava, ok? Então por isso Lucas está entrando aí nesses detalhes. Aristarco, né, quem está acompanhando eles era Aristarco, diz que ele era macedônio da Tessalônica. Lucas, ele provavelmente viajou com Paulo como seu médico particular. Que aí a gente tem que se perguntar, Paulo era prisioneiro, né? Mas aí ele está indo como prisioneiro, mas está levando duas pessoas junto com ele. Que negócio é esse? Então Paulo, ele era um cidadão romano, e cidadão romano tem direito. Ele era um preso que não tinha motivo por estar preso, eles já constataram isso, mas que havia apelado a César, então estava sendo conduzido a César como um direito que ele tem como cidadão romano. Sendo conduzido a César para que César o ouça, ele também aí teve a liberdade de levar dois com ele, né? Não sei se limitaram essa liberdade a dois, se ele pediu isso, se eles que se voluntariaram, nós não sabemos, o texto não diz, não entra nesses detalhes, né? Não é da sua intenção entrar nesses detalhes. Mas nós podemos ver que Lucas, como médico, poderia talvez estar auxiliando Paulo como seu médico particular. E Aristarco poderia talvez ter ido como um servo do apóstolo, né? Então ele era lá não, esse aqui é o meu servo, esse aqui é meu médico, então vamos embora, e eles vão junto, ok? Outros prisioneiros também. Então, quem eram esses outros prisioneiros? Então, a gente vê aí que Paulo, ele não tinha motivo, né, para estar preso, mas dentro do seu direito, ser ouvido por César, está indo como prisioneiro. Apesar de Lucas não mencionar exatamente a quantidade de prisioneiros, né, dos outros prisioneiros que estão indo com eles, e nem quais são os seus crimes, mas certamente eram crimes políticos, é provável que estes estivessem sendo conduzidos para morrer em Roma. Então, diferente Paulo, provavelmente os outros presos, com motivos, né, estavam indo para Roma a fim de serem mortos, ok? Julgados e mortos. Ou já julgados e simplesmente para serem mortos e serem expostos, né, como um atrativo para os outros. Essa era uma questão um tanto comum entre os romanos, tá? Ancoramos em Sidom. Então saíram ali da Cesareia, foram e ancoraram em Sidom. Então, após apenas um dia de viagem, Paulo e seus companheiros, contando com um gesto de bondade de Júlio, tiveram permissão de visitar os irmãos em Sidom, enquanto o navio recebia carregamento adicional. Apesar dele Lucas não coloca assim, nós fomos, né? Ele diz que Paulo teve essa liberdade. Eles eram livres. Eles não estavam viajando como presos, simplesmente Paulo. Então por isso ele coloca, olha, Paulo teve essa liberdade. Mas certamente eles foram juntos, né? E encontraram ali alguns irmãos em Sidom. E aí Paulo pôde então reencontrar esses irmãos, certamente se reunir com eles, animar eles, contar para eles algumas coisas, animar, incentivar, encorajar a viver uma vida de fé.
e então eles puderam também auxiliar, dizer, ó, Paulo, toma isso aqui para sua viagem, tal, receber deles alguns cuidados. E isso é uma das coisas que a gente já observa que Lucas está apontando para Júlio. Ele está dizendo que Júlio deu essa liberdade para ele. Paulo era um cara que estava preso, né? De novo, sem motivo, podendo estar solto, e ganhou. Isso aí foi um gesto de bondade, como o próprio Lucas diz, né? Foi um gesto de bondade por parte de Júlio. Então, Paulo, o que nós podemos perceber é que Paulo já havia caído na graça de Júlio, porque ele estava debaixo da autoridade de Júlio. E para Júlio pegar e liberar ele assim com essa facilidade, então certamente havia ali uma confiança e apesar de um ser o responsável e o outro ser um preso, né, havia ali uma relação de uma certa confiança. Nessa viagem, saíram de Sidom, continuaram essa viagem, e aí diz que os ventos nos eram contrários. Segundo os estudiosos, na época em que viajaram, predominava o vento oeste. Então, nessa época que eles viajaram, predominava o vento oeste. O que os obrigou a pegar essa rota, que não era a mais curta. Com embarcações a velas, as viagens seguiam o rumo dos ventos, né? Então não era aquele negócio, não, nós vamos por aqui que é mais curto. Não, a viagem tinha que seguir os ventos, e os ventos respeitavam épocas. Ó, em tal época o vento é esse. Aqueles que navegavam conheciam isso. Então a rota tinha que ser traçada assim, tem o destino, eu quero chegar em tal lugar. Então qual vai ser o caminho que eu vou fazer para poder chegar em tal lugar? E nem sempre era um caminho mais curto, tá? Porque como dependia do vento, geralmente era um caminho mais seguro. A gente percebe que o início da sua viagem é um início que vai sempre costeando, vai sempre passando as bordas ali de onde tem terra. Não só porque vai parando de uma cidade a outra, né? A questão não era simplesmente essa, mas era por conta dos ventos, ok? E aí a gente já começa a perceber, e nós temos que entender Deus nessa história. Nós estamos falando da Bíblia, então nós precisamos entender o que essa Bíblia está revelando por meio dessa história, o que Lucas, de alguma forma, está revelando por meio de seus registros, aquilo que tem a ver com Deus. Então ele está dizendo que os ventos eram contrários desde o início dessa viagem. E aí então eles vão em Mirra e pegam um navio alexandrino. Eles fazem uma troca de navios, pegando um que iria para Itália. Ele estava carregado de farinha, né? Acho que era farinha, mas na frente nós vamos ver, aí eu me esqueci. Mas acho que era farinha. Que ele estava carregado indo para Itália. Esse navio provavelmente era um navio de encomenda, tá? Que vinha lá do Egito e tal, saía lá do Egito e ia até a Itália. E eles encontraram esse navio, aproveitaram esse navio e seguiram com ele. Então navegamos vagarosamente, observe o que o texto diz, vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades. Essa viagem deles foi uma viagem muito longa em favor do mau tempo. Desde o início os ventos eram contrários. O que nós veremos no capítulo 27? Em todo o tempo nós veremos uma narrativa, tá? Lucas está contando de forma dramática como que foi essa viagem, entrando em detalhes, comportamentos e tal, né? Então é isso que nós veremos, são os detalhes dessa viagem. Então eles foram vagarosamente por muitos dias, mais do que deveria demorar, e tiveram muitas dificuldades. Então a viagem de Paulo e seus companheiros foi turbulenta desde o início. Ainda com a troca de embarcação, a viagem continuou difícil, obrigando os condutores a traçar estratégias. Agora nós veremos o verso 9 ao 26. Tínhamos perdido muito tempo. Lucas continua. E agora a navegação se tornara perigosa. Agora ela não está só difícil. Agora não é só um vento contrário, agora é tempestade. Então a partir desse momento, nessa nova embarcação, a partir de Mirra, a viagem começa a se tornar perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio.
Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, agora já é a segunda parte da viagem. A primeira parte da viagem é um pouco difícil. Essa segunda parte da viagem agora já numa nova embarcação, transportando ali a farinha, né, saindo do Egito, indo para a Itália. Antes eram ventos contrários e agora já é tempestade forte, ao ponto de o barco ficar à deriva, ou seja, a Deus dará, né? Literalmente aí sujeito, né, exposto ao clima, ao vento, por onde o vento soprar eles tinham que ir. Então essa era a situação deles, desesperadora. Quem fica à deriva, quem fica à mercê do vento, da força e da direção do vento, realmente fica numa situação aí desesperadora e precisa de encontrar o lugar mais seguro, né? Então, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Com muito custo, conseguiram atracar em bons portos, o lugar onde passaram bastante tempo. Eles saíram de Cesareia, provavelmente no final de agosto. Então, saíram de Cesareia provavelmente no final de agosto. Como é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber isso por conta dos detalhes que Lucas nos traz, tá? Então, ali provavelmente no final de agosto, porque demora um tempo, né? Diz que a viagem deles foi longa, mas a gente sabe que os ventos, né, por outras informações, que esses ventos eles aconteciam maior essa época do ano, ia de 14 de setembro até 11 de novembro, que era quando as viagens de alto mar eram suspensas, né? Então eles estavam nesse período aí de setembro. E também a gente consegue situar isso até com mais clareza pelo próprio texto, porque ele diz que o dia do jejum havia passado. O que era o dia do jejum? O dia do jejum era o dia comemorado do Yom Kippur, né? Que era o dia lá de purificação dos judeus, considerado o dia do jejum. Era o único dia do ano que tinha-se um jejum obrigatório por lei. Então por isso que ele está dizendo, havendo passado o dia do jejum. Então havia essa época aí, o dia do jejum é comemorado entre setembro e outubro. Esse ano mesmo ele é comemorado no início de outubro. Então
foi passado essa época. Estava mais ou menos aí então nessa época entre setembro e outubro, quando estava aqui essas datas, né, 14 de setembro a 11 de novembro, estava no meio das proibições, das suspensões das navegações em alto mar, ok? Então aí a gente consegue se situar bem por conta disso que Lucas traz. Paulo os advertiu. Quando eles estavam para sair de lá, da ilha de Creta, o Paulo falou: ó, gente, não vamos não, vamos ficar quieto aqui. Só que era um lugar, assim, pro inverno se aproximando, era um lugar inóspito, né? Era um lugar que não daria certo de ficar. Então eles falaram: não, vamos arriscar, vamos embora. Mas Paulo falou: ó, não vai, gente. Paulo então não foi bem sucedido, né? Porque nem o centurião, nem o piloto, nem o dono do barco, da embarcação, ouviram Paulo. Não quiseram dar ouvidos e tal. Grande parte da tripulação resolveram partir lá então de bons portos em direção a Fenícia para ali passar o inverno que estava chegando. Eles estavam indo então em direção a Fenícia. O navio foi arrastado pela tempestade. Apesar do início da viagem parecer tranquila, um vento nordeste o surpreendeu e arrastou o navio. Eles, buscando fazer o melhor e reconhecendo a região em que estavam, procuraram reforçar a carcaça do navio, envolvendo com cordas e abaixando as velas e ficando com a embarcação à deriva, para não ficarem presos nos bancos de areia de Sirte, que já era na região da África. Então, conforme eles baixaram as velas, agora, gente, quem vai conduzir a gente é o mar e o vento. Abaixou as velas, onde o mar tocar agora, conduzir aqui, o vento for soprando, nós vamos embora. Então, eles ficaram com medo de ir para essa região da África, onde tinha um banco de areia, eles conheciam mais ou menos aquela região, tá? E aí, então, baixam as velas e falam assim: agora deixa que o negócio ir embora. A princípio, nessa viagem, eles acharam que estava tudo certo. Por quê? Porque veio um vento do sul, que era um vento tranquilo, uma brisa mais suave, conduziria eles, falaram: não, tá tudo bem. De repente, de novo, né? Então, de repente, aparece aí essa situação, esse vento nordeste, que traz essa tempestade, que bagunça o negócio inteiro. Então, o que eles fazem? Abaixam as velas, conseguem salvar os botes salva-vidas, pegam as cordas e envolvem a embarcação. Não sei muito bem como que isso se dava, né? Talvez você consiga fazer uma pesquisa e descobrir como que era feito. Mas o que o texto diz é que eles pegam essas cordas e envolvem a embarcação a ponto de firmar ela, como se firmassem e dissessem assim: agora o vento pode bater, a água vai bater com força, mas o barco vai estar preso, e ele estava preso por cordas. Ok? No dia seguinte, a tempestade seguiu castigando o navio que vagava à deriva. Depois de um dia, por medo de afundar, eles começaram a lançar fora a carga, e no terceiro dia lançaram fora a armação do navio. Então, passou essa tempestade, passou não, né? Continuava essa tempestade. Depois que ela veio, passou um dia, e eles começaram a lançar fora a carga. Falaram: vamos pegar um pouco de coisa aqui, vamos lançar fora para o navio ficar mais leve, tá? Já estavam sem controle, em desespero, e depois vão lançar fora essa armação do navio, com as próprias mãos, a armação do navio. O que isso quer dizer? O que é essa armação do navio? A gente tem que tentar compreender um pouquinho, porque senão parece que eles estão desmontando o navio, né? Não faz o menor sentido. Então, essa armação enorme do navio era um mastro pesado e grande, um dos mastros centrais. E agora que eles estavam mesmo à deriva do vento, eles tiraram aquele peso, tirando a carga, também tiraram essa armação, esse mastro grande, comprido, pesado, e lançaram fora, jogaram fora. Perdemos toda a esperança de salvamento. Então, no meio disso tudo, passaram vários dias, a tempestade não cessava, eles não conseguiam ver nada, nem estrelas, nem o sol, só tempestade, só chuva, só vento, só água, só mar. Uma falta de controle tremenda. Isso passa um dia, passa dois, passa três, passaram 14 dias, e aí eles estão lá, nessa situação. E o resultado disso foi que perderam toda a esperança de salvamento, ou seja, não sabemos mais o que vai acontecer, já não esperamos mais nada, só morrer. Então Lucas relata que não
né, que eles não viam sol nem estrelas por muitos dias e que a tempestade não parava de castigá-los. Nesse ambiente do desespero, onde a tripulação aflita já nem comia mais, Paulo se levanta. Agora a gente precisa observar isso muito bem. Essa postura de Paulo no meio disso, e como isso foi usado por Deus, e como isso abençoou e influenciou os demais, inclusive Júlio. Paulo se levanta para ministrar a eles a vontade de Deus. Ele afirma ter tido uma visão de anjo que afirmou que nenhum deles se perderia. Então ele está dizendo assim, da parte de Deus eu ouvi, ele mandou um mensageiro, um anjo, e me disse que nenhum vai se perder, mas que o navio e a carga se perderiam. Navio e carga vão se perder, mas pessoas não. O anjo ainda afirmou que era necessário que o Paulo então comparecesse perante César. Ele disse, não, Paulo, fica tranquilo, você vai chegar até no César e ninguém aqui vai morrer não, mas a carga e o navio, esses vão se perder. Paulo já tinha dito lá atrás, predito, gente, não vamos sair, porque vai ser um prejuízo para a carga, vai perder a carga, vai perder o navio, e ainda as nossas vidas estão em perigo, né? Agora ele já está dizendo aqui, olha, teve uma revelação de anjo naquela noite que eles poderiam comer, porque nenhum deles se perderia, só a carga e o navio. Agora do verso 27 até o 44. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Então já se faziam aí 14 noites, né, que estavam debaixo de tempestade. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra, lançando a sonda, eles tiveram lá um insight, né, falando, acho que a gente está perto da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, 10 metros a menos. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Amanhece logo. Tentando escapar do navio, presta atenção nisso aqui. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas, ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia com todos que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo, não era farinha, não foi farinha, era trigo, ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma todos chegaram a salvo em terra. Essa é a parte final aí do nosso texto, né? Então Paulo disse ao centurião e aos soldados. Aí essas posturas de Paulo, que não é a primeira vez, elas são muito interessantes, porque Paulo está ali numa situação de prisioneiro, ainda que não precisasse, mas está numa situação de prisioneiro,
E ele está com a sua atenção voltada na salvação de toda a embarcação, 276 pessoas. Ele está com o seu olhar não em salvar-se a si mesmo, mas em salvar aquele povo todo, né, por completo. O navio ele era composto de grupos, e dentre eles estavam marinheiros, os responsáveis pela navegação, né? Estava ali o grupo de prisioneiros, estava ali o centurião e os seus centúrios, seus soldados, né? Todo mundo compunha isso aí. E a carga, né? Como era de se esperar, em um momento como esse, todos tentam salvar suas vidas. Todo mundo tentava salvar suas vidas. O maior destaque na narrativa dramática dessa viagem é a postura de fé de Paulo e sua clara preocupação com todos, como eu acabei de afirmar. Então, após 14 dias à deriva, sob forte tempestade, eles chegam próximos à terra, mas, como não conseguiam ver, não sabiam o quanto estavam perto e nem que terra era. Lançaram sondas e perceberam estar próximos. Os marinheiros, fazendo que iam jogar as âncoras, pretendiam fugir dos botes, mas Paulo, percebendo sua intenção, avisa o centurião e aos soldados para o bem de todos. Então eles chegaram e perceberam, né, de noite, ninguém enxergava nada, não via estrela, não via sol, não via lua, não via nada. E aí falaram assim, não, mas parece que a gente está perto de terra. Jogaram a sonda, plum, bateu lá no fundo. Quantos metros deu até chegar no fundo? 37. Daqui a pouco joga de novo, quantos? 27. Falou, nós estamos perto, vamos jogar a âncora, para a gente poder não bater, como a gente está perto e não está vendo nada, para a gente não bater nas pedras, a onda ainda está forte. Jogaram. Logo depois tiveram a seguinte ideia, já que a gente está perto da terra, acho que o clima dá certo, os marinheiros, os responsáveis pela navegação, os que sabiam o que estavam fazendo, falaram assim, não, vamos descer nesses botes. Só que eles queriam fugir, mas diziam assim, não, a gente só vai jogar a âncora. E o Paulo avisou um centurião, ou seja, alguém que era temido, né, como uma autoridade romana, era temido. Então avisa ele os soldados, falou, os marinheiros estão querendo fugir. E se eles fugirem, ninguém mais sabe como comandar esse negócio aqui, aí vai morrer todo mundo. Então, pro bem de todo mundo, segura aqueles camaradas lá que estão querendo fugir, que eles são os únicos que sabem o que fazer. Ao centurião e os soldados não deixam eles cumprirem com o seu plano e fugir. Então Paulo está pensando o tempo todo na quantidade do povo, ali, nas 276 pessoas. Paulo está preocupado com elas, né? Então é por isso que ele faz isso. Tendo dito isso, tomou o pão, depois dele dizer assim, gente, anima, o que Deus me revelou, ninguém não vai perder, ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. Está tudo nas mãos de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Nada vai acontecer sem que seja da vontade e permissão dele. Então é isso que ele está falando para o pessoal. Então depois de falar, ele dá um exemplo. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Todo mundo estava vendo. Então o partiu e começou a comer. A preocupação de Paulo se mantém em todas as 276 pessoas ali a bordo. Ele insiste que comam, que se fortaleçam. Afirma que Deus garantiu preservar as suas vidas integralmente, sem perder um fio sequer de cabelo da cabeça. E logo após isso, dá um exemplo de refeição cristã. Não é uma refeição sacramental, não é um sacramento, uma santa ceia, mas é um exemplo de fé e gratidão ao Deus da vida. Não é uma santa ceia, ali eles não estão numa igreja, eles não estão numa congregação, ali eles estão com um grupo, né, com um grupo de prisioneiros, com um grupo de marinheiros, com um grupo de soldados, com mais Paulo e alguns amigos. Eles estão nesse grupo, outros viajantes estão nesse grupo. Não é uma igreja. Então ele não está celebrando ali uma santa ceia, ele não está ali celebrando o sacrifício de Jesus por meio de todos que têm consciência disso, né? A ceia é celebrada nesse ambiente, ali eles não estão nesse ambiente. Ali ele simplesmente faz algo que é próprio da refeição de todo cristão. Dar graças a Deus e partir. É isso que ele faz, né? Quando ele faz isso, ele está mostrando para os demais, dizendo assim, como gente? Como? Eu estou aqui diante de Deus, estou mostrando para vocês que Deus tem compromisso com o que ele falou.
Deus tem compromisso com o que me foi revelado. Então por isso vocês fiquem em paz. É isso que Paulo está fazendo, dando esse exemplo. Quando amanheceu, depois deles desesperados lá, né, pedindo a Deus, Senhor, amanhece logo, faziam suas preces, né? Amanheceu o dia. E aí, passada a tempestade, ao amanhecer, puderam ver a terra e, mesmo não a reconhecendo, decidiram tentar levar o navio até lá e foram impedidos por um banco de areia. Então eles estavam indo, saíram ali daquele lugar, cortaram as âncoras, vamos embora, vamos dar um jeito de chegar até lá. Tentaram levar o barco remando, vamos até lá. Aí no meio do caminho, para poder chegar lá nessa ilha, quando eles estão no meio do caminho, aquela parte de trás do barco, né, da proa, aquela, parece uma quilha, tem um nome isso, acabei me esquecendo, né? Tentando achar o nome aqui. Tocou o fundo, a proa, é a proa mesmo. Encravou-se, né? Então essa coisa lá encravou no banco de areia. E aí não tinha mais agora como o barco se movimentar. Prendeu. E toda aquela parte ali de madeira do barco foi sendo quebrada por conta do poder das ondas. Eles estavam perto, já conseguiam ver a terra, ficaram presos no banco de areia e não conseguiam chegar. E as ondas estavam destruindo o navio. Então se cumpriu aquilo que o Paulo disse. A carga perdeu, já jogou fora. O que sobrou aqui agora perdeu. O barco perdeu. Então como é que nós vamos fazer agora? Agora tem que chegar até lá. Como é que nós vamos fazer para chegar até lá? Aí os soldados tiveram uma ideia. Qual que é a ideia dos soldados? Vamos matar os presos? Mata os presos e a gente dá um jeito de chegar. A gente dá um jeito de chegar nadando, a gente dá um jeito de chegar agarrado em tábua, mas a gente dá um jeito de chegar. Em alguma coisa que flutue, né? Fosse hoje em dia até caixa de isopor, né? Mas não é. Então não, a gente vai dar um jeito de chegar. Por que eles estavam querendo matar esses presos? Porque o medo deles é que eles sobrevivessem. E sobrevivendo, fugissem. Porque o preso era a responsabilidade do soldado. Uma vez que ele fosse morto durante a viagem, não, morreu durante a viagem afogado, não, já ia morrer mesmo, tá tudo certo. Agora fugisse, não, era um preso político, fugiu? Não, ele não pode. Aí era um peso para os soldados. Os soldados não querendo correr esse risco, falando, vamos matar eles, e a gente dá um jeito de se virar e chegar. Mas o centurião, querendo poupar a vida de Paulo, fala assim, não vou deixar isso acontecer, porque se falar que vai matar os prisioneiros, vai matar Paulo também. Então não dá. Vamos segurar todo mundo. Então todo mundo ficou seguro dos outros presos por conta de Paulo. Porque o centurião, o Júlio, queria poupar a vida do Paulo. Então esse Paulo tem coisa para oferecer. Esse Paulo é um cara diferenciado. Esse Paulo fala de uns negócios, faz umas coisas meio fora da caixinha. Ele está zelando por todo mundo aqui, sendo ele um preso. Em vez de tentar fazer o que todo mundo está tentando fazer, de salvar a si mesmo, o Paulo está querendo salvar todo mundo. Então tem coisa errada aqui. Esse cara é diferenciado e isso acabou influenciando então, né, o centurião. Então Paulo havia caído na graça do centurião e este não queria que Paulo morresse. O centurião, buscando como Paulo que todos se salvassem, então já havia ali uma influência de Paulo sobre o centurião, ordenou aos que sabiam nadar que fossem primeiro, mergulhe e vai embora. Enquanto os outros que se segurassem em tábuas tentassem chegar à ilha. Então, agora a gente vai tentar se salvar. Finalizamos. Vamos só recapitular aqui agora, né? Então, em síntese, o que a gente viu hoje? Eu fiz até minha síntese foi bem simplificada, porque nós vemos aí uma narrativa de uma história, né? De uma aventura que acontece. Lucas narra uma viagem dramática em direção à Itália. Ele conta em detalhes, como testemunho ocular, os grandes desafios, as preocupações e comportamentos dos tripulantes, assim como o cuidado de Deus e o destaque que Paulo ganha como incentivador, preocupado com todos e que traz revelação da vontade de Deus. Na prática, a gente pode aprender alguma coisa nessa viagem, nos relatos de Lucas dessa viagem? Claro que pode. Eu ressaltei 3 delas. É claro que dá para aprender ainda mais. Mas 3 delas. 3 pontos a serem observados. 3 coisas práticas que se encaixam na nossa vida nos dias de hoje.
Primeira delas, Deus não poupa tempestades, porque seus filhos estão na embarcação. Então, de novo, Deus não poupa tempestades, porque seus filhos estão na embarcação. Não. Pelo contrário, Ele usa delas para mostrar por meio de seus filhos onde é o lugar seguro. Onde que era o lugar seguro ali? Uma embarcação com 276 pessoas, debaixo de tempestade, em mar aberto. Já tinham desistido de ser salvos, de algum motivo. Tinha perdido tudo. Onde era o lugar seguro? Paulo mostra onde é o lugar seguro. O lugar seguro é no Senhor. O Paulo traz a segurança aos demais. Fala assim, gente, fica tranquilo, o Senhor falou comigo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, fica tranquilo. O Senhor falou comigo. Então, o lugar seguro é no Senhor. O lugar seguro é confiando naquilo que Ele disse, que o Senhor disse. Então, esse é o lugar seguro, independente do nível da tempestade e da profundidade do mar. Ok? Segunda coisa, as muitas tempestades. Aí outra, primeira, né? Deus não vai poupar essa tempestade simplesmente porque tem um filho dele lá, não. Pelo contrário. Talvez seja mais propício ter uma tempestade porque tem um filho dele lá, do que a tempestade ser evitada porque tem um filho dele lá. Porque tendo um filho de Deus ali, ele consegue trazer para todo mundo uma segurança que só pode estar em Deus. Segunda coisa, as muitas tempestades não podem frustrar os planos de Deus. Era do interesse de Deus que Paulo se apresentasse a César, e isso aconteceria com ou sem tempestade. Mas aprove a Deus fazer dessa forma, Paulo, que não imaginava a forma, se dispôs a cumprir a vontade de Deus sem esmorecer. Então, o que era plano de Deus, de um jeito bem complicado, Paulo vai chegar para César. É interessante que Paulo já sabia que ele ia chegar até César. Então ele não ia morrer ali, porque ele ia chegar até César, tinha que chegar até César. Só que tem algumas coisas também que a gente precisa observar. É que Paulo sabia que ele ia chegar a César, mas ele não imaginava que esse tanto de coisa ia acontecer com ele, de ser preso, de ficar tanto tempo preso, depois entrar na embarcação, o vento começa a ficar difícil, muda de embarcação, o vento piora, vira tempestade, parece que vai afundar, tá todo mundo em desespero. O Paulo é responsável por todo mundo ali, pela integridade de todo mundo. Então, essas coisas, elas são pontos que cabem a gente observar. Porque nem a gente, duas coisas. Uma, que o plano de Deus não se frustra. Vai chegar a César, vai chegar a César. É para chegar a César, vai chegar a César, com ou sem tempestade. Mas, uma outra coisa que a gente consegue observar aí é que a gente às vezes tem alguma promessa de Deus, tem alguma direção que Deus dá, mas a gente não sabe o meio, a forma, o processo que a coisa vai se dar. E aí, Paulo entra num momento desesperador, numa situação desesperadora. Mas isso não o faz esmorecer, isso que é interessante. A nossa diferença, talvez, do que aconteceu com Paulo nesse registro, é que a gente, ao vir tempestades, a gente geralmente esmorece. Em vez de... Por quê? Porque a tempestade parece que vai frustrar o plano de Deus, mas não vai. A tempestade talvez seja o meio pelo qual ele quer cumprir seu plano. E no meio da tempestade, quem que se levanta? Os filhos de Deus, trazendo o quê? Paz, consolo, orientação, direção. Porque eles sabem de quem são e onde estão seguros. Ok? Terceira e última coisa. Os filhos dos homens naturalmente buscam a própria salvação. Estava todo mundo ali doido para se salvar. Mas os filhos de Deus trabalham para a salvação de todos. É isso que Paulo faz. Paulo, em todo tempo, procurou cuidar e assegurar a todos que Deus estava no controle de suas vidas. E o mais belo de tudo isso foi a aparente influência sobre o centurião. Então, existe essa diferença entre filhos dos homens, vamos colocar assim, aquele que não tem a Deus como seu Senhor, como aquele que governa, que traz a paz. Tá? Então, esses que não têm, qual é a tendência natural? Porque é natural de todo ser humano, não é só desse. Esses que pertencem a Deus só têm algo de diferente. Mas eles são iguais em natureza a todos os seres humanos. Então, iguais em toda a natureza humana está a autopreservação. É uma reação
Eu preciso me salvar, eu preciso ficar vivo. Mas o Paulo, antes, cheio do Espírito, né, antes de procurar salvar a si mesmo, ele queria salvar a todo mundo, né, e se manteve firme nesse sentido. E o mais belo de tudo é que essa postura de Paulo, que vem se destacando ao longo da viagem, influencia quem? Júlio. Esse Júlio já não é mais o mesmo por conta dessa ação de Paulo, do comportamento de Paulo. Então, foi isso. Espero ter ajudado e não complicado aí na sua interpretação do texto e também nas aplicações. Tá? Se você gostou, deixa o seu joinha. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe isso com quem você quiser, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima segunda, se Ele nos permitir.